Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar. Sou o professor Gastone e vamos hoje continuar mais algumas dicas em relação ao Excel. E hoje uma aula bastante importante para você que gosta de criar gráficos no Excel, que é um assunto que vem com uma certa frequência sendo cobrado em prova, beleza? Então preste atenção nesses mais 20 minutinhos de prática do Excel. Abra aí o seu computador, abre o Excel e vamos lá treinar. Vamos lá. Então olha só galera. Eu já deixei uma planilha pronta aqui, né, com alguns dados preenchidos, já formatado como tabela, tá bom? Vocês perceberam que estão aparecendo aqui uns símbolos, uns mais hashtag aqui nas células, né? Isso aqui significa que alguns valores não estão conseguindo ser exibidos, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso manualmente, olha só, clicar aqui na coluna e ir arrastando e ajustando coluna por coluna. Ou simplesmente eu marco todos os meus dados e venho bem aqui, ó, na página inicial, formatar e fazer o autoajuste da largura da coluna. Ó, resolveu o meu problema. Então, mais uma dica aí para você ir treinando na sua casa, por isso que é importante treinar esses itens dos botões. Aí, vamos lá. O Excel ele é muito legal, porque, olha só, as versões mais recentes do Excel, nesse caso eu estou usando aqui a 2019, aparece esse botãozinho aqui quando você marca a sua tabela, o seu intervalo de dados, né? Vamos supor que eu quero marcar só os números aqui, só estes números aqui. Então, olha só o que vai aparecer aqui. Ele vai me dar uma opção de análise rápida, ou então esse atalho aí, o Ctrl Q. Se eu clicar neste botãozinho aqui, ele vai me dar várias opções de colocar gráficos rápidos que podem enriquecer aí a tua planilha. Então, olha só, ele vai colocando gráficos interessantes aí para vocês, tá? Para você verificar fazer algum tipo de análise específica nos seus dados, né? Então, aqui no caso de formatação, né, temos os gráficos também, já vai criando, olha só, um gráfico automaticamente para você. Você só faz marcar os dados e já te cria uma sugestão de gráficos, né? Então, eu quero criar esse gráfico de linha aqui, gostei do gráfico de linha, pronto. Ele já adicionou aqui na tua planilha um gráfico de linha. Vou até diminuir um pouco o tamanho dele, está muito grande, né? Vamos ver se eu consigo só diminuir um pouquinho. Pronto, vou deixar esse gráfico de linha aqui. Ah, mas eu quero também fazer uma comparação com um outro gráfico. Beleza, não tem problema. Vamos lá, clica fora aqui do gráfico, marca novamente o intervalo que você quer verificar, clica aqui, ó, análise rápida. Eu quero também um gráfico de barra, por exemplo. Clica no gráfico de barra, não tem problema nenhum. Você pode colocar quantos gráficos vocês quiserem perdão, aqui, deixa eu só desfazer isso aqui, Ctrl Z, né? Quantos gráficos vocês quiserem na planilha de vocês, tá? Então, essa ideia dessa análise rápida que ele faz em relação aos dados que estão na sua planilha. Eu vou clicar aqui novamente fora, vou marcar os dados novamente, né? Clicar aqui na análise rápida e temos várias outras opções de gráficos, vai aí da sua necessidade. Temos totalizadores também, deixa eu afastar um pouco os gráficos aqui, porque vai atrapalhar um pouquinho, né? Alguns gráficos aqui, ó, vou colocar aqui. Vamos marcar de novo aqui o intervalo. Ele tem a opção aqui, ó, de totalizadores, né, ó, a soma dos valores, média, contagem de valores, percentual dos valores, soma acumulada. Galera, várias opções aqui para vocês, né, fazerem aí N situações diferentes para os seus valores aí, galera. Então, isso é muito interessante para você utilizar, assim, fazer uma análise rápida dos teus dados, beleza, galera? Né? Temos aqui, ele pode criar tabelas dinâmicas, daqui a pouco a gente conversa o que é uma tabela dinâmica, daqui a pouco a gente chega nesse tópico aqui, tá bom? Né? Mini gráficos, isso aqui é uma situação muito interessante, olha só, ele vai colocando um pequeno gráfico do lado de cada sequência de dados que você está selecionando. E eles são bastante interessantes porque eles te dão uma ideia de como está a situação dos teus dados. Vamos colocar esse gráfico aqui de colunas e eu vou alterar alguns dados aqui que estão repetidos. Por exemplo, vou colocar um 10 aqui, ó, ele já vai alterando, né, já vai alterando a situação dos gráficos aí. Vamos colocar um 20 aqui, ó. Vamos colocar um 5 aqui, ó, ele vai alterando dinamicamente e está alterando aqui também os gráficos. Preste atenção que ele está alterando todos os gráficos que nós estamos utilizando. Então, é muito interessante você aprender a utilizar esses gráficos. E, de vez em quando, cai uma questãozinha de prova de gráfico na sua prova. Então, pratica bastante essa parte dos gráficos, beleza? Então, é só uma planilha bem bobinha que eu criei aqui com dados para vocês treinarem essa parte dos gráficos, utilizando a análise rápida. Simplesmente eu marquei aqui o intervalo de dados, aparece essa opção intervalo análise rápida,
E aí você tem essas várias opções de gráficos. Ah, não quero criar o gráfico assim, professor. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar essa planilha aqui, essa tabela, vou colocar numa planilha nova aqui ao lado, pronto. Olha só, já está tudo apagado, né? Calma, você vai clicar bem aqui, ó, ou com o botão direito do mouse, vamos ver se a gente tem a opção aqui para fazer o ajuste das células, né? Não, a tabela, não, classificar, inserir, excluir, não, infelizmente a opção, ó, não aparece aqui, ó, na lista suspensa, mas eu sei que eu tenho a opção aqui, ó, na formatação, autoajuste, pronto, resolvi meu problema, tá? Eu quero criar um gráfico de outra forma também, eu posso utilizar aqui, ó, os gráficos recomendados ou criar manualmente um gráfico. Como? Seleciona lá os teus dados, clica aqui, ó, gráficos recomendados. Ele já vai te dar várias opções, olha só, de gráficos que você pode utilizar com essa seleção que você fez. Olha que interessante isso no Excel. Ele te facilita muito a tua vida depois que você tem todos os seus dados tabulados, todos os seus dados inseridos na planilha. Criar gráfico é a coisa mais fácil do universo, tá? Então, todos os gráficos. Então, ele vai te dar todas as opções de gráficos que você pode criar com esses dados, né, que você marcou na sua planilha. Então, olha só, vai aí da tua decisão do tipo de gráfico que você quer utilizar. Tá? Vai aí do que você quer utilizar. Então, galera, não tem desculpa para não dizer não sei criar gráfico no Excel. Está aqui. É a coisa mais fácil do universo. Depois que você tem seus dados tabulados, é só brincar com essa parte dos gráficos e ver qual é o gráfico que atende a tua necessidade. Beleza, galera? Vamos lá. Então, essa parte dos gráficos, ela é bem tranquila, é só praticar. Depois que tu tem os teus dados preenchidos, cria o gráfico que você quer. Ou então, cria o gráfico manualmente aqui, ó. Vou marcar aqui a minha planilha de dados, essa daqui, perdão, eu vou marcar meu intervalo dos dados. Ah, eu quero um gráfico aqui, nesse estilo aqui, ó. Inserir gráfico de hierarquia. Clica aqui e ele já vai te dando exemplos dinâmicos aqui. Olha, como ele te mostra já em cima dos dados que você marcou, os gráficos que vocês querem. Várias opções de gráficos, galera. Pratica esses itens que aparecem aqui na guia inserir, tá? Os mini gráficos são justamente aqueles gráficos que aparecem na análise rápida, só que com botões específicos para eles. Então, por exemplo, vou marcar aqui os dados e eu quero um gráfico de linha e eu quero que os dados desse intervalo, os dados que ele está verificando do gráfico de linha, eles sejam mostrados aqui nesse intervalo. Pronto, ok. Pronto, ele colocou um gráfico de linha ao redor, aqui na parte inferior dessa seleção que eu fiz. Ah, mas eu poderia ter colocado aqui? Claro que eu poderia. Agora ele vai fazer análise nas linhas, por exemplo. Então, olha, eu quero um gráfico, vamos lá, inserir um gráfico de linha, só que eu quero agora nesta seleção aqui, ó, ok. Então, olha só, ele está fazendo uma outra análise com base nas linhas, aqui ele fez com base nas colunas. Ah, eu poderia ter inserido algum outro tipo de gráfico aqui? Poderia. Marca de novo aqui, ó. Marca os valores de novo que você quer comparar e inserir. Eu quero um gráfico de coluna neste intervalo aqui, porque para mim é mais fácil ver o gráfico de coluna. Beleza, olha só, ele coloca o gráfico de coluna. E olha só, na parte dos gráficos aqui que você inseriu, tem várias opções para melhorar a visualização do gráfico. Olha só, eu estava com de linha, eu quero de coluna. Ah, agora eu quero de perdas e ganhos, que ele não funciona do jeito que eu queria, né? Mas enfim, são gráficos interessantes aqui. Ah, eu quero ver no gráfico de linha quem é o ponto alto, olha só. Ele coloca um pontinho vermelho onde tem um ponto alto. Ah, quem é o ponto baixo? É esse aqui, né? É o ponto mais baixo, é aqui. Então, olha, é só brincar com os gráficos, tá bom? Então, é muito tranquilo a utilização de gráficos aqui no Microsoft Excel, tá bom? Vamos lá. Uma outra situação que vocês podem utilizar para gráficos é quando você utiliza tabelas dinâmicas, para vocês trabalharem, por exemplo, com segmentação de dados ou linha de tempo. Qual a ideia de uma segmentação de dados? A segmentação de dados é como se fosse um filtro visual para você fazer filtragem de dados. Por exemplo, eu vou marcar essa planilha aqui, essa planilha de dados aqui, e eu vou marcar segmentação de dados. E eu quero fazer uma filtragem por produtos apenas. Então, pronto, produto, ok. Vai aparecer esse botãozão aqui, uma janela com várias opções de botões. Perdão, até marquei um sem querer. Deixa eu desfazer aqui. Vou diminuir um pouco o zoom. Olha só. E aí eu quero, por exemplo, fazer um filtro só do produto 1. Eu clico aqui em produto 1 e ele vai mostrar só os valores do produto 1.
Ah, eu quero o produto 1 e o produto 2. Pronto, ele vai marcando, você está trabalhando com a filtragem dos dados. Não quero filtro nenhum. Cancela o filtro. Então, isso aqui é uma forma de você fazer uma filtragem visual clicando em botões. Fica muito mais simples também para você fazer filtros de dados nas planilhas que você está criando aí, com a tabulação dos dados que você criou, né, com os dados que você inseriu. Muito interessante. E os gráficos vão sempre sendo atualizados aqui, conforme você está verificando. Beleza, galera? Então, essa é a ideia de você utilizar, de novo aqui, ó, na Inserir, a segmentação de dados. É um filtro visual, que é a mesma ideia, galera. Olha só, vou tirar essa segmentação de dados. Vou clicar aqui e vou apagar. Pronto. Que é a mesma ideia, olha só, desses filtros que nós utilizamos quando você ativa a opção de filtros, né? Principalmente quando você está utilizando tabelas. Onde que eu posso ativar essa opção aqui? Quando você cria uma tabela, ele já te cria essas setinhas aqui, ó, nas colunas, que são os filtros. Tá? Então, por exemplo, na segmentação de dados, eu poderia ter escolhido o produto 1. Né? Aqui é um pouquinho mais chato, é mais difícil. Eu quero só o produto 1, ok. Olha só, é uma forma de filtro. Só que pela segmentação de dados, vou desfazer esse filtro aqui, ó, vou clicar de novo na setinha. Pela segmentação de dados, fica mais simples. Por quê? Porque você está verificando o que você quer filtrar. Por exemplo, produtos. Olha só, eu quero só ver o produto 1. Pronto. Mesma coisa que você clicar nesse botãozinho aqui, ó, que está marcado só o produto 1. Beleza? Então, vai aí do que você achar mais fácil na hora de fazer a filtragem dos seus dados, tá? Lembrando que a filtragem dos dados aqui, vocês estão vendo que está marcado na tabelinha, ela pode ser ativada aqui na guia dados e também aqui, ó, os filtros também. Só que como o filtro já está ativado, porque é uma tabela, então não temos problema em relação a essa filtragem aqui. Beleza, galera? Então, olha só, voltando aqui para inserir, segmentação de dados é um filtro visual. Beleza? E o que é essa tal dessa linha de tempo? A linha de tempo é uma outra forma de visualização de dados quando você tem datas que foram colocadas na sua planilha. Essa planilha aqui já não vai atender para esse exemplo de linha de tempo. Eu vou utilizar essa outra planilha aqui é a planilha antiga que eu criei, vou utilizar essa planilha de dados aqui, beleza? Olha só, perceba que ela também está com aquele mesmo probleminha das hashtags aparecendo, porque são dados que não estão conseguindo ser mostrados por inteiro na célula. Vamos formatar esses dados todinho novamente, né? Vamos organizar esses dados. Página inicial, formatar, autoajuste, pronto, resolveu. Como que eu vou utilizar essa linha de tempo? Galera, a minha dica é o seguinte, não use essa linha de tempo que está aparecendo aqui, porque aqui ela pede para você fazer uma conexão com alguma fonte de dados, com algum banco de dados para fazer essa análise. Esquece isso. Você já não tem esses dados inseridos aqui nesta planilha aqui, que a gente acabou de criar? Então, deixa eu só melhorar um pouquinho o zoom aqui. Está muito grande. Aqui, pronto. Então, vamos a esses dados que estão aqui. Como? Primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, tabelas dinâmicas recomendadas, ou criar tabela dinâmica do zero. Eu vou deixar para você criar a tabela dinâmica do zero na sua casa para você treinar. Vamos utilizar as tabelas dinâmicas recomendadas. Então, você vai clicar aqui, ó, cliquei. E ele vai te dar exemplos de tabelas dinâmicas, vários exemplos, conforme os dados que estão aí, ó, nessa planilha que você criou. Vamos pegar essa daqui, ó, vamos tentar pegar uma bem completinha aqui. Vamos pegar essa daqui, ó, que ele vai pegar o rótulo das cidades, né, com a soma dos preços que está aparecendo aqui, tá? Com a soma dos preços. Vamos lá, ok. Então, olha só, ele montou essa tabelinha aqui, ó, em que ele está pegando a cidade e fazendo uma soma de preço, que está dando esse valor aqui altíssimo. E o que é a tal da análise de linha de tempo? Você percebeu que agora a tabela dinâmica ela foi inserida numa outra planilha. Olha só, a planilha que eu estava usando era essa daqui, e a tabela dinâmica foi criada nesta planilha aqui. Clica na tabela dinâmica e clica bem aqui, ó, inserir linha do tempo. E aí, lá naquela minha planilha, existia um campo data do pedido. Clica aqui, ok. Agora você pode fazer filtros visuais, por exemplo, de julho até agosto. Olha só, não teve nada, ele não achou nenhum valor. Até setembro tem alguma coisa? Até outubro tem alguma coisa? Até novembro tem alguma coisa? Até dezembro tem alguma coisa? Julho tem? Ele não está achando dado. Deixa eu ver quais são os dados que estão sendo colocados nessa planilha aqui. Deixa eu ver as datas aqui dos pedidos. Vamos ver, cadê a coluna? Cadê a coluna? É tudo entre o mês 1
e o mês 2, né? Então, vamos lá voltar para a planilha. Tudo entre o mês 1 e o mês 2, está aqui, ó. Então, só o mês 1, olha só, só no mês de janeiro eu tive esse totalizador de preços. Ah, se eu pegar só o mês de fevereiro, eu tenho esses valores só para esses estados aqui, né? Então, olha só, para essas cidades. Então, é um filtro visual. Você vai marcando o filtro visual e ele vai mudando a tabela dinâmica conforme você vai utilizando esse filtro de dados. Ah, não gostei dessa tabela dinâmica não, professor, quero outra. Clica aqui na tabela dinâmica e você pode, lá na guia inserir, ou então, você pode mudar, colocar outros dados. Olha, eu quero, além de cidade, eu quero saber qual é o produto, por exemplo. Então, olha só, ele vai mudando aqui, vai inserindo coisas nessa tabela dinâmica, mas eu não quero o produto na linha, eu quero o produto na coluna. Vamos colocar o produto na coluna. Olha como ele fez aqui uma outra tabela dinâmica. Então, você vai mudando formas de visualização dos seus dados com a tabela dinâmica. E eu estou usando o filtro aqui de linha de tempo. Olha só, ele vai mudando os dados da tabela dinâmica só com aqueles que estão naquele período que você inseriu. Beleza? Então, treine essas opções. Professor, posso criar gráficos dinâmicos? Com certeza. Olha só, vou voltar para essa planilha aqui. Imagina, essa planilha todinha aqui. Eu posso clicar aqui, ó, em gráficos recomendados, ou então aqui, ó, em gráfico dinâmico, ó, gráfico dinâmico. Já tem aqui, ó, a tabela selecionada, vou clicar em OK. E agora eu vou criar gráficos, colocando campos aqui, ó, nos meus dados que eu estou selecionando. Olha só, eu quero, por exemplo, um gráfico que me mostre o produto, que me mostre a cidade, que me mostre o vendedor, beleza? E agora eu quero a quantidade que foi, olha só, vendida pelos vendedores. Então, olha só, e por cidade e por produto. Então, olha só, ele está criando aqui, nossa, ficou bem grande esse gráfico aqui, né? Ficou bem grande. Então, com base na tabela dinâmica, ele está criando isso daqui. Ah, não quero mais a cidade não, tira a cidade daqui, só produto. Então, olha só, para o produto 1, esse vendedor aqui, né, só tem um vendedor, ele vendeu essa quantidade aqui, ele tem essa quantidade que ele utilizou. É uma tabela dinâmica, beleza? Só que eu quero o gráfico dinâmico, olha só, a tabela dinâmica está aqui e o gráfico dinâmico está aqui, beleza? Então, treina bastante essa opção de gráficos dinâmicos ou tabelas dinâmicas, tá? Isso é bacana para você. E é interessante também porque você precisa saber que na sua prova a banca vai te cobrar, olha, é possível criar gráficos dinâmicos com base numa tabela dinâmica? Com certeza, agora você já sabe que existem essas opções, beleza? Então, olha só, a guia Inserir, ela tem vários itens relacionados com a análise dos teus dados, né? Você pode criar gráficos, criar linhas de tempo, filtros de segmentação de dados. Então, é importante vocês treinarem essas opções aqui. Beleza, galera? Então, treina bastante. Olha, tá aqui, ó. Ele sempre, quando ele vai criar um gráfico, uma planilha nova, olha como um monte de planilha que ele criou aqui. Mas os teus dados estão aqui, ó. Os dados, ele permanece. Ele cria numa outra planilha para não atrapalhar, para você não perder seus dados sem querer. Então, cria uma planilha e treina essas opções de gráficos aí na sua casa. Tá bom, galera? Então, olha só. Mais um bloco de aula de análise do Excel para você treinar na sua casa. Beleza, galera? Continua aqui com a gente que temos mais de alguns detalhes, mais algumas situações que precisamos passar para vocês relacionadas ao Excel. Tá bom? Continua aqui com a gente.